Boa noite, queridos amigos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos estudos da mediunidade. E esses estudos da mediunidade que nós vamos fazer, ela é uma síntese daquilo que nós temos estudado há bastante tempo. Já deve ser em torno dos 85 a 90 vídeos que nós já colocamos para que todos possam entender e ver como funciona a mediunidade. Só que hoje eu vou fazer a coisa de uma forma simplificada, porque na realidade nós teríamos que falar sobre diversos tipos de mediunidade. São tantas que a gente não tem a menor ideia. Se pegar o Livro dos Médiuns, por exemplo, no capítulo 14, 15 e 16, nós vamos ter todos os tipos de mediunidade que podem existir, como, por exemplo, os médiuns de efeitos físicos, aquele que faz as coisas se modificarem, janelas se abrirem, portas se abrirem, até materializações, pessoas elétricas, como diz Kardec em alguns momentos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis. Os sensitivos são aqueles que sentem as impressividades, aqueles que recebem a intuição, são os médiuns de intuição. Tem os audientes, tem os médiuns falantes, os médiuns videntes, os sonambúlicos, os curadores. E dentro dessa quantidade enorme de médiuns que tem, nós podemos destacar os sensitivos e os impressionáveis. Além desses, nós temos os videntes, aqueles que conseguem ver o corpo perispiritual de alguma entidade, de algum espírito que já tenha desencarnado. Kardec também fala dos médiuns falantes e fala dos médiuns escreventes. E eu vou me dedicar hoje a esses médiuns, um pouco mais, porque são os mais comuns. Apesar de que nós temos outros tipos de mediunidade, como diz Kardec, médiuns curadores, nós temos, além dos escreventes e psicofônicos e falantes, nós temos aqueles médiuns que são os inspirados, os intuitivos, mas dentro desses nós podemos destacar médiuns proféticos de pressentimentos inspirados, os pintores, desenhistas, músicos, médium de transporte, médium de efeitos musicais, médium de translações e suspensões, que são aquelas telecinesias que nós temos. Nós temos toda essa variedade, é uma infinidade de variedade. Além desses médiuns intuitivos, que recebem a intuição e transcrevem através de um contato magnético da entidade com o seu perispírito, e ele, então, fala. Só que tem uma série de problemas que nós precisamos falar. Temos, como nós já falamos, aqueles médiuns lacônicos, médiuns explícitos, médiuns experimentados, os flexíveis. Segundo tipo, nós temos poetas, nós temos médiuns literários, nós temos médiuns historiadores, científicos, médicos, religiosos. Inclusive, muitas vezes, esses ungidos de algumas igrejas recebem o Espírito Santo, que eles chamam de Espírito Santo, e não deixa de ser um Espírito Santo para fazer as suas profetizações. Os filósofos, os moralistas, nós temos médiuns de todo tipo, mas também temos os triviais, aqueles que são grosseiros. Tem médiuns calmos, médiuns velozes, aqueles convulsivos que ficam, inclusive, em choque. Com relação às qualidades, nós podemos dizer que nós temos médiuns perfeitos e imperfeitos. Eu aconselho desde já a leitura cuidadosa do capítulo 14, 15 e 16 do Livro dos Médiuns. E hoje eu vou me dedicar um pouco mais aos médiuns escreventes e falantes, que é o que nós mais vemos
em reuniões públicas são aquelas psicografias que eles fazem de entidades, de pessoas que vêm dar recados e comunicar com seus familiares. E os falantes, aquele que cede o seu instrumento vocal através da imantação do perispírito do comunicante com o seu e faz essa comunicação. Mas eu diria que, depois de tudo isso que eu falei, de uma forma simplificada, que são vários tipos, nós tivemos aí um recentemente, que era um pintor extraordinário. Os espíritos podem manifestar-se entre os encarnados através de inúmeras maneiras. São tantas que seria um pouco tempo para a gente dissertar sobre isso. A primeira condição, na realidade, para isso que aconteça, é que haja esse intercâmbio entre as esferas da vida, a quinta essenciada e a nossa, é que o encarnado seja portador da capacidade mediúnica, e todos nós o somos, uns mais desenvolvidos do que outros. Essa faculdade, que não se revela da mesma maneira em todos, é de forma diferente em cada um, geralmente os médiuns têm essa aptidão especial para os fenômenos dessa ou daquela ordem, onde resulta que formam tantas variedades, inúmeras variedades, quantas são as espécies de manifestações. Por exemplo, eu posso estar aqui e receber uma inspiração, uma sensação, uma intuição de que alguém está com algum problema ou precisa de alguma orientação, e eu entro em comunicação e já digito, se for o caso, ou já falo ao telefone para que a pessoa possa cuidar daquele aspecto que eu fui alertado para ela. Segundo Aulus, que era o instrutor de André Luiz, nos domínios da mediunidade, meus irmãos, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria, ou seja, o médium em atividade mediúnica, meus irmãos, é envolvido por uma emissão mental do espírito comunicante a se registrar sob a forma de impressões. Essas impressões se apoiam nos centros de força do perispírito de cada um de nós, de imediato atinge os cabos do sistema nervoso, que nosso, como nós já estudamos em vários e vários vídeos anteriores, e simultaneamente o cérebro, onde encontram os centros motores cujos comandos se processam as ações e as reações mentais e as reações físicas. As impressões, meus irmãos, agem como estímulos a acionarem no psiquismo do médium os mecanismos das aptidões já desenvolvidas por ele ou em desenvolvimento. São funções automáticas que se refletem nos sentidos e órgãos, realizando assim as várias formas de manifestações mediúnicas, meus irmãos. Cabe ao sistema nervoso a dupla função de condutor das impressões recebidas e das ordens a serem realizadas. Quanto ao escrevente, a psicografia, que eu disse que ia me dedicar um pouco hoje, é um meio de comunicação mediúnica a se traduzir através da escrita. Tem a vantagem de assinalar de modo material a intervenção de uma força oculta. Faculta a análise da comunicação e a devida apreciação de seu valor. Quanto outros tipos de mediunidade, isso passa até desapercebido. Tem como objetivo instruir a humanidade, a psicografia, e informar e consolar os encarnados acerca de seus entes queridos já desencarnados, bem como inspirar e sensibilizar o homem através da arte, como os pintores, como os artistas, como os músicos, desenvolvem-se pelo exercício essa mediunidade. Já a psicofonia é um intercâmbio mediúnico a se realizar através da fala. Objetivo acelerar o progresso do médium com o auxílio que presta
Há espíritos em sofrimento. É aí que nós atendemos à mesa mediúnica tantos sofredores para os orientar e que vêm só ouvir a nossa palavra. Essa forma de manifestação também permite, meus irmãos, a assistência e oração a grupos mediúnicos e casas espíritas pelos espíritos superiores. Por essa razão, eu me dedico hoje à psicografia, à psicofonia. Agora, com relação aos médiuns escreventes, nós temos o seguinte detalhe. O médium escrevente mecânico é a aptidão que o médium permite ao espírito comunicante atuar diretamente no seu centro motor correspondente à mão, impulsionando de modo independente de sua vontade. Ele está inconsciente. A mão se move sem interrupção e sem embargo. O que caracteriza o fenômeno desse tipo de escrevente mecânico é que não deixa dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que se comunica. O papel do médium mecânico se assemelha ao de uma máquina operadora. São raros os médiuns portadores dessa capacidade. São raros. Chico Xavier, por exemplo, era um deles. Divaldo Franco era um deles. Eu diria que nós temos tantos que eu poderia citar o nome aqui agora. Os médiuns escreventes semimecânicos. Como é que seria o semimecânico? O médium sente que sua mão, uma impulsão, como se alguma mão estivesse sobre a sua, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência de que escreve à medida que as palavras se formam. E é mais comum esse tipo de capacidade do que a que eu falei, mecânica. Totalmente mecânica. Agora, o escrevente, e inclusive nós podemos citar como exemplo do escrevente intuitivo, que escreve pelo o espírito de Lúcius, que é a Zíbia Gasparetto e outros tantos, são médiuns escreventes intuitivos. Como é que se dá isso? Se dá da seguinte maneira: aqueles com quem o espírito se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente, ou a sua digitação, ou o que for, o médium sente sua vontade dirigida por outra. Sua postura é mais atuante. O papel do médium, então, é o de transmitir o pensamento do espírito livre como faria um intérprete. Tem plena consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Ele tem consciência, mas exprime o pensamento que ele está sendo transmitido diretamente para o seu centro nervoso. No princípio de desenvolvimento dessa faculdade, meus irmãos, o médium tem dificuldade em distinguir o que é seu e o que não é. Inclusive, é interessante que Kardec diz o seguinte, que é possível reconhecer esse pensamento sugerido, por não ser nunca preconcebido, nasce à medida em que a escrita vai sendo traçada e algumas vezes é contrária à ideia que antecipadamente se forma. Ora, eu consegui, já disse aqui na palestra passada, que eu conseguia ver em alguns livros psicografados parágrafos em que a gente percebia claramente que era uma psicografia intuitiva e que no parágrafo seguinte já era anímica, já era o próprio espírito do médium que estava escrevendo. Inclusive, alguns livros da Joana têm isso, porque o Divaldo é muito, extremamente inteligente, está extremamente capacitado, e ele pode muito bem fazer todo esse trabalho da Joana de Ângeli, como o Lúcio da Zíbia Gasparetto, simplesmente numa forma de mediunidade intuitiva, inspirada, intuitiva. Tem como característica a espontaneidade da comunicação nesses casos. E após esse intercâmbio, mesmo que o médium tenha conhecimento do assunto, dificilmente ele se lembrará das palavras textuais ou de sua origem, ou de sua ordem, perdendo-se assim a beleza da mensagem. Muitas vezes, já aconteceu comigo,
de eu digitar uma série de coisas e depois não me lembrar nada do que eu digitei. Eu estava absolutamente consciente, digitando, sabia do assunto que estava sendo tratado, mas eu não me lembrava mais de nenhum parágrafo que eu havia escrito. Podemos também ser intuídos ou inspirados nos trabalhos de evangelização de crianças, na doutrinação em reuniões mediúnicas, nas orientações de atendimento fraterno, nas palestras, aonde nós estivemos trabalhando, principalmente na evangelização das crianças. Nas reuniões doutrinárias, isso é muito comum, o espírito superior ou o mentor da casa se aproximar de nós e nos intuir aquilo que nós temos que dizer e falar para que as pessoas possam ouvir. E muitos desencarnados vêm a essa reunião para ouvir as instruções dos espíritos superiores que vêm nos dar aqueles que têm essa capacidade intuitiva de perceber o que precisa ser dito. Já existem os médiuns falantes, que com a imantação, eles é uma psicofonia inconsciente, praticamente, e se processa sem a ligação dos centros conscientes do cérebro mediúnico à mente do hóspede que a utiliza. Este psiquismo mediúnico cede espontaneamente seus recursos ao espírito comunicante, sem qualquer dificuldade, meus irmãos, o contato com os centros motores da vida cerebral. Por isso, prestem bem atenção, é que o espírito comunicante tem maior possibilidade de intervenção material, tais como alteração do tom de voz, caracterização de sotaque, podendo até alterar momentaneamente a fisionomia do médium, como se houvesse uma transfiguração, que ao sair do transe não guardará lembrança nenhuma do ocorrido no momento do fenômeno. O médium pode permanecer mais próximo e atento ao organismo físico ou mais tranquilo e afastado, embora sempre presente e responsável, o que determina, preste atenção, o maior ou menor afastamento, meus irmãos, é o estado de equilíbrio e o grau evolutivo do espírito comunicante. Isso é importante. A psicofonia inconsciente se evidencia em duas condições básicas. Aos médiuns que possuem méritos morais suficientes à própria defesa e também nos obsessos, que se renderam às forças vampirizadoras. Os médiuns falamos semi-conscientes, que a mediunidade pode ser consciente, semiconsciente e consciente, o médium cede ao espírito comunicante o comando do centro motor correspondente à fala, mas se manteria informado do fenômeno, como se ele mesmo estivesse ouvindo o que estava falando, ou seja, teria de forma mais ou menos lúcida consciência de que o espírito estaria falando ou fazendo através do seu corpo. Os médiuns semiconscientes costumam guardar com maior clareza as sensações e as emoções das comunicações que recebem. Com relação às palavras, a lembrança é muito vaga. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Esta faculdade aparece com mais frequência do que se pode imaginar. Então, e os conscientes? Estes são os mais terríveis. Eu sempre digo que o médium falante consciente é uma tristeza, porque você está falando com uma pessoa, ou às vezes você é um médium audiente, ou intuitivo, ou seja, que mediunidade você tenha, você está ali falando por alguém, mas você está consciente, a pessoa não percebe que você está, digamos assim, servindo de intermediário, servindo como um vaso comunicante. Os centros motores cerebrais do médium permanecem no comando de suas funções e o médium se mantém informado de tudo o que acontece, podendo conhecer as palavras na sua formação, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Então ele fala.
Gostaria de te dizer algo assim, assim, assim. Faz assim, faz assado, tal, etc. Teu comportamento não deveria ser esse, deveria ser aquele. Esse é o médio inconsciente. Com relação ao desenvolvimento da faculdade, meus queridos irmãos, nós vamos encontrar médios novatos. Esses são muito inseguros, resistentes aos fenômenos ou descontrolados. Alguns até têm problemas físicos, têm dor de barriga, têm tremedeira, têm dor de cabeça. As faculdades não devidamente adestradas traduzem as comunicações de forma lenta, muitas vezes distorcidas, mal filtradas. O médium tem maior dificuldade de refazimento, demora mais tempo para se refazer, porque ele fica cansado, ele fica atenuado. Geralmente duvida da veracidade da comunicação, ele acha que não foi ele que deu. Os médiuns mais experimentados, meus irmãos, eles transmitem as comunicações com a facilidade e presteza, sem qualquer excitação. Concebe-se que este seja o resultado do exercício metódico, sistemático, continuado e regular. O médium experimentado tem condições de fazer distinção, inclusive, isso é importante, dos espíritos comunicantes. É resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo ou de qualquer religião em que você seja um ungido que esteja ali profetizando. Segundo Kardec, o mal é que muitos médios confundem experiência, fruto de estudo, com aptidão, que é uma organização física de cada um de nós. Os médios improdutivos, nós temos vários, são aqueles que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabo, traços de letras sem conexão, frases incompletas, ideias corriqueiras. Em desenvolvimento, em reunião de desenvolvimento, a gente coloca um papel em branco e um lápis, e você passa semanas, meses e não consegue redigir uma palavra, porque você ainda não tem esse desenvolvimento, e talvez essa não seja a mediunidade adequada para você, a escrevente, no caso. O médium por si mesmo nada representa. Eu vou dizer uma coisa muito grave aqui agora, para a gente praticamente encerrar nosso trabalho de hoje. O médium por si mesmo nada representa e jamais deverá adotar a pretensão de realizar isso ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores, segundo Ivone Pereira, de Memória de um Suicídio. Ivone Pereira, uma médium extraordinária. Olha o que ela diz, eu vou repetir para que vocês gravem bem para sempre e não esqueçam dessa palestra de hoje. O médium, por si mesmo, nada representa e jamais deverá adotar a pretensão de realizar isso ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores, segundo Ivone Pereira. Se não é anímico, se não é do seu próprio espírito. Mas eu vou orientar vocês a olharem e lerem o capítulo 14, 15 e 16 de Allan Kardec, e logo em seguida, no capítulo 17, ele trata da formação dos médios. Quem tiver interesse em estudar, porque nós estudamos técnica de mediunidade, eletricidade, magnetismo, biologia, tal, corpo astral, desdobramento, e agora estamos fazendo uma síntese citando livros de André Luiz, que já estão sendo estudados em faculdades, como eu já postei duas postagens, na USP, em São Paulo, e na UF aqui, mas nós temos médios mercenários, temos médios ambiciosos, temos médios de má fé, temos médios egoístas, temos médios ciumentos, mas temos médios, médios sérios, médios modestos, médios devotados. Sejam, portanto, seguros, como diz Kardec, como diz Erasto, como diz Sócrates, sejam seguros, sejam devotados, devem cada um de nós, segundo Kardec, que está aqui no Pentateuco Kardeciano,
que eu tenho o Pentateuco aqui à mão, deveria ser constantemente sob os olhos de qualquer pessoa que se ocupe da manifestação, assim como a escala espírita, que é o seu complemento. O capítulo, a questão 100 do Livro dos Espíritos, que diz toda a escala espírita que existe. E, na realidade, meus queridos amigos, sejamos médios sérios. Que é médio sério? Posso dizer, para encerrar, que são aqueles que não se servem de sua faculdade, senão para o bem e para coisas verdadeiramente úteis. Acreditariam profaná-la fazendo-a servir para a satisfação de curiosos, que a maior parte das pessoas que nos procuram são curiosos, e dos indiferentes, ou para futilidades. Por futilidades é interessantíssimo. Eu gostaria que o senhor me ajudasse, fizesse uma prece, uma oração, porque eu preciso arranjar um emprego. Faça seu esforço e vá arranjar seu emprego. Faça seus testes, faça seu currículo, caminhe, faça seu esforço próprio. Não procure especialidade, a espiritualidade para isso. Isso me dói. Eu respondo com toda educação, com toda... vai dar certo, você faz um esforço, faça seu currículo assim, faça seu currículo assado. Médios modestos são aqueles que não se atribuem nenhum mérito nas comunicações que recebem. Esses sim, esses são daqueles que eu gosto. Por mais belas que elas sejam as comunicações, eles não dão o menor valor interior a isso. Eles simplesmente não se julgam a salvo de mistificações, longe de fugir das opiniões dos desinteressados, eles que solicitam as informações. Seja assim um médium devotado, como diz Kardec, aquele que compreende que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir, e nós temos uma missão a cumprir e devemos, quando for necessário, sacrificar nossos gostos, nossos hábitos, nossos prazeres, nosso tempo e até nossos interesses materiais pelo bem dos outros. Aí sim, você é um médium devotado. Mas seja seguro, como diz Kardec, que são aqueles que, além da facilidade de execução, merecem a maior confiança. Essa é a parte fundamental. Seja uma pessoa de confiança, seja um médium confiável, por seu próprio caráter, pela sua própria personalidade, a natureza elevada dos espíritos pelos quais se assistem, e são os menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende, de modo algum, dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos adotam. Aí alguém diz, eu recebi... Eu não posso nem, senão vai parecer que eu estou criticando alguém em particular. O espírito de fulano de tal. Que isso, gente? Se eu recebi uma psicografia de Bezerra de Menezes, eu não digo. Se eu receber eu digo, é João. Eu uma vez cheguei numa casa espírita, só para encerrar, e fiz uma palestra. E tinha a área que o pessoal estava trabalhando com a entidade espírita alemã trabalhando nas curas. Aí ele mandou um recado para fora, para aqui, onde estava o auditório, disse, chama o palestrante aí. Aí eu fui até onde estavam fazendo os passos de cura nas macas. Aí quando eu cheguei, disse, o senhor me chamou, senhor? Eu disse, chamei sim. Quem é esse médico que lhe acompanha? Aí eu disse, eu acho que é José. Eu disse, não, ele está dizendo que é João, e era João. Mas eu quis dizer José porque eu não quero dizer qual é o João. Qual é o João que me acompanhava? Por que eu tinha que dizer que era A, B ou C ou D, se espírito não tem carteira de identidade? Cuidado com as mistificações. Por favor, sejam pessoas confiáveis. Quando forem procuradas, sejam procuradas com seriedade. E as pessoas confiem naquilo que você falar, porque é o seu caráter que vai determinar que a pessoa que for atendida por você vai sair satisfeita e feliz e, eventualmente, até
Se você tiver um médico que cure perto de você, a pessoa sairá até curada daquilo que estava sofrendo. Não esqueçam, o Espiritismo cura a alma e trata do corpo espiritual. O médico da terra trata das coisas da matéria. Não deixem de ir aos médicos para irem só às casas espíritas. A cura, ela só se dará se houver a imantação perfeita do perispírito seu, curado pela espiritualidade, moldando o seu corpo físico, eliminando a doença que você tenha. Se isso não ocorrer, não tem cura. Então, nós tivemos médios que, simplesmente achando que curava todo mundo, caíram e perderam, que vai ser o assunto da próxima quarta-feira, como perder a sua mediunidade. E em nome de Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me despeço de vocês. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Espero ter sido de bom aproveitamento a palestra de hoje. Médiuns, cuidado, somos trabalhadores da última hora.